Novembro de 1870. Uma escrava grávida foi deixada sozinha no campo durante a tempestade mais violenta do ano. Ela entrou em trabalho de parto ali mesmo, na lama, sob os raios, completamente abandonada. O bebê nasceu, mas não chorava. Estava azul, silencioso, morto. Até que, num último ato de desespero, ela soprou o ar nos pulmões da criança. E o bebê gritou. Um choro tão poderoso que atravessou 3 quilômetros de tempestade e chegou aos ouvidos do coronel mais rico e cruel da região. O que ele fez a seguir chocou todos, e mudou o destino de 400 pessoas naquela fazenda. Porque esse homem, que nunca havia se ajoelhado para ninguém, caiu de joelhos na lama e chorou. Esta é a história real de Catarina e do choro que quebrou correntes. Se essa história te arrepiou tanto quanto me arrepiou quando descobri, comenta agora. Sua cidade. Eu preciso saber quantas cidades do Brasil estão sendo impactadas por essas histórias reais que mudaram nossa história. Brasileiro. Se você ainda não é inscrito, para tudo que você está fazendo e aperta esse botão vermelho agora. E vamos lá. Novembro de 1870. O céu sobre a fazenda Vale do Silêncio, no interior de Minas Gerais, estava negro como carvão. Nuvens pesadas se acumulavam desde o amanhecer, prenunciando a tempestade mais violenta da estação. O ar estava carregado de eletricidade, fazendo os pelos dos braços se arrepiarem, fazendo os cavalos relincharem nervosos nos estábulos. Era o tipo de tempestade que os antigos escravizados africanos diziam trazer Xangô, o orixá dos raios e da justiça. Catarina estava no campo de algodão, suas mãos sangrando dos espinhos afiados das plantas. Grávida de 8 meses e meio, ela mal conseguia se curvar para alcançar as cápsulas maduras. Cada movimento era agonia. Sua barriga imensa parecia pesar mais que todo o resto de seu corpo. As contrações falsas vinham e iam há dias, pequenos avisos de que o bebê estava quase pronto para nascer. Mas o feitor Sebastião não aceitava desculpas. Grávida ou morta, a cota é a mesma. 30 quilos de algodão ou 10 chibatadas. Ao seu redor, outros 50 escravizados trabalhavam em silêncio pesado, cabeças baixas, dedos voando entre as plantas. Ninguém ousava falar. Sebastião tinha ouvidos de morcego e chicote rápido como cobra. Era um homem que encontrava prazer na crueldade, que sorria quando ouvia gritos, que media seu sucesso pela quantidade de sangue que derramava. Dizia-se que ele próprio fora escravo uma vez, alforriado por crueldade excepcional ao trair uma rebelião. Agora, livre, ele era mais brutal com seus irmãos de cor que qualquer senhor branco. Catarina olhou para o horizonte escurecido. A tempestade estava chegando rápido, ela podia sentir na pressão do ar, no cheiro de ozônio, no jeito que os pássaros voavam baixo procurando abrigo. Em qualquer fazenda normal, os trabalhadores seriam recolhidos antes da chuva. Ferramentas de metal atraíam raios. Campos abertos eram perigosos. Mas Sebastião não era normal. Trabalham até escurecer completamente ou até eu mandar parar. Tempestade não é desculpa. A primeira gota caiu pesada no rosto de Catarina. Depois outra. Depois 1000, 1 milhão, uma cortina sólida de água que transformou o mundo em cinza líquido em segundos. O vento uivou como lobo faminto, arrancando folhas, vergando árvores, fazendo o algodão dançar selvagemente. Raios cortavam o céu em rachaduras de luz branca e cega, seguidos por trovões que faziam a terra tremer. Para as senzalas. Corram! Finalmente Sebastião gritou, mais por medo próprio que por preocupação. Os escravizados largaram cestos e correram. Homens, mulheres, crianças, todos correndo pela vida enquanto raios caíam ao redor como lanças divinas. Mas Catarina, pesada com gravidez avançada, escorregou na lama recém-formada. Caiu de bruços, protegendo instintivamente a barriga com as mãos. Quando tentou se levantar, uma contração real, não falsa, não aviso, mas a real, a atravessou como faca quente. Ela gritou, mas sua voz foi engolida pelo rugido da tempestade. Quando conseguiu olhar para frente, viu as costas dos outros desaparecendo na cortina de chuva. Ninguém olhara para trás. Não por crueldade,
mas por puro instinto de sobrevivência. Em segundos, estava completamente sozinha no campo, relâmpagos explodindo ao redor, chuva batendo sem piedade, e seu bebê decidindo que aquele era o momento de nascer. Catarina tentou gritar por ajuda novamente, mas sua voz não carregava contra o vento furioso. Ela estava a 400 metros das senzalas, uma distância que normalmente caminharia em 5 minutos, mas que agora, com contrações violentas e pernas que tremiam, parecia quilômetros. A chuva era tão densa que ela mal conseguia ver 3 metros à frente. A lama sugava seus pés descalços a cada passo cambaleante. Outra contração a derrubou de joelhos. Eram fortes demais, rápidas demais. O bebê estava vindo agora, não daqui a horas, mas agora. Maria Benedita, a parteira da fazenda, havia alertado na semana anterior. Seu bebê está grande, Catarina. Muito grande. E está sentado errado. Quando a hora chegar, você vai precisar de mim. Não tente sozinha. Mas não havia escolha agora. Catarina arrastou-se para debaixo de uma árvore de jatobá antiga. Não era abrigo real, mas era melhor que nada. A chuva ainda batia, mas as folhas densas bloqueavam um pouco. Raios continuavam caindo, cada um iluminando o mundo por um segundo cegante antes de mergulhá-lo em escuridão mais profunda. Um deles caiu tão perto que Catarina sentiu o calor, cheirou o ozônio queimado, sentiu seus cabelos ficarem em pé. Ela tirou o pano ensopado que servia de vestido, usando-o como algo para morder. Não havia ninguém para ouvir seus gritos, mas anos de treinamento para não fazer barulho eram difíceis de quebrar. Escravos que gritavam demais recebiam mordaças. Escravos que reclamavam de dor recebiam mais dor. Então ela mordia o pano e gritava para dentro, seu corpo inteiro tremendo. O bebê estava vindo, mas algo estava errado. Ela podia sentir. Era dor diferente, dor que não deveria estar lá. Maria Benedita dissera sentado errado. Isso significava parto difícil, perigoso. Significava que mãe ou bebê ou ambos podiam morrer. E aqui estava ela, sozinha, na lama, sob tempestade apocalíptica, tentando trazer vida ao mundo sem ajuda. Catarina pensou em sua própria mãe, que morrera dando à luz ao seu irmão mais novo. Pensou em quantas mulheres ela vira morrer assim, sangrando no chão de terra da senzala, chamando por deuses que não respondiam. Pensou que talvez este fosse seu fim. 26 anos de vida em correntes, e terminaria aqui, sozinha, esquecida, apenas mais uma escrava morta que seria anotada no livro de registros como perda de propriedade. Mas então sentiu o bebê se mover, chutar desesperadamente, e compreendeu algo fundamental. Ela podia aceitar morrer, mas não aceitaria que seu filho morresse sem lutar. Com força que não sabia possuir, Catarina empurrou. E empurrou. E continuou empurrando mesmo quando achou que ia se partir ao meio. Quanto tempo passou? Catarina não sabia mais. Podia ter sido 1 hora ou 10. O mundo era apenas dor, chuva, raios, e o esforço sobre-humano de trazer vida onde só deveria haver morte. Ela estava além da exaustão, além do medo, em um lugar onde apenas instinto animal funcionava. O bebê não vinha. Estava preso. Catarina podia sentir a cabeça, mas não se movia. Cada contração empurrava, mas encontrava resistência. Era grande demais, ou o canal era pequeno demais, ou o ângulo estava errado, ou tudo junto. Em condições normais, com parteira, com ajuda, talvez houvesse chance. Sozinha? Na tempestade? Seria milagre se algum deles sobrevivesse. Catarina colocou suas próprias mãos, tentando fazer o que vira Maria Benedita fazer outras vezes. Tentou sentir, guiar, ajustar. Suas mãos estavam dormentes de frio, tremendo incontrolavelmente. A chuva lavava o sangue assim que aparecia, fazendo difícil ver qualquer coisa. Mas ela continuou tentando, porque parar significava a morte certa. Foi durante o empurrão mais forte, quando ela gritou tão alto que rasgou a garganta, que finalmente sentiu movimento. O bebê girou. Milagrosamente, impossível, mas girou. E então, num jorro súbito de sangue e líquido que a chuva imediatamente diluiu, ele nasceu. Caiu nas mãos de Catarina,
escorregadio, pequeno, completamente silencioso. Silencioso. O pânico que Catarina sentiu naquele momento foi pior que todas as dores do parto juntas. O bebê não chorava. Não se mexia. Estava azul na luz intermitente dos raios. Morto. Morrendo? Ela o virou de cabeça para baixo como vira fazer, bateu suavemente nas costas. Nada. Limpou a boca minúscula com o dedo trêmulo. Nada. Não, ela sussurrou, depois gritou. Não. Você não vai morrer. Eu não passei por tudo isso para você morrer. Ela fez o que Maria Benedita fazia em casos extremos. Colocou a boca na boca minúscula do bebê e soprou ar para dentro dos pulmões colapsados. Uma vez. Nada. 2 vezes. Nada. 3 vezes. E o bebê tossiu. Então respirou. Uma inalação tremenda, desesperada. E então chorou. O choro do bebê era fraco no início. Apenas um miau lastimoso como de gatinho perdido. Mas cresceu. Em segundos, transformou-se em grito robusto, indignado, furioso. Era um menino, Catarina percebeu, examinando-o rapidamente na luz intermitente dos raios. Um menino perfeito, com 10 dedos nas mãos, 10 nos pés, olhos que piscavam confusos para o mundo cruel que acabará de recebê-lo. Catarina o puxou contra o peito, usando seu próprio corpo para protegê-lo da chuva. Ela não tinha com que envolvê-lo. Seu vestido estava ensopado, sujo de sangue e lama. Então simplesmente o pressionou contra a pele, compartilhando o calor corporal, deixando-o sentir os batimentos de seu coração. Você é forte, ela sussurrou contra a cabecinha. Mais forte que eu. Você sobreviveu quando não devia. Isso significa algo. Tem que significar algo. Era bobagem, talvez, atribuir significado a acidente biológico. Mas Catarina precisava acreditar que havia razão para tanto sofrimento, que havia propósito. O choro do bebê continuava, surpreendentemente alto para a criatura tão pequena. Mesmo através da chuva e vento, era som penetrante, impossível de ignorar. Era choro primordial, anterior à linguagem, anterior à civilização. Grito de vida nova exigindo ser reconhecida, exigindo cuidado, exigindo que o mundo parasse e prestasse atenção. Catarina tentou se levantar e descobriu que não conseguia. Suas pernas não respondiam. Ela havia perdido muito sangue, podia ver mesmo na chuva, podia sentir a fraqueza se espalhando. Ia morrer ali. Ela sabia. Mas o bebê estava vivo, estava chorando, e enquanto chorasse, alguém poderia ouvi-lo, poderia vir, poderia salvá-lo mesmo que não pudesse salvá-la. Chora, ela sussurrou para o filho. Chora alto. Deixa o mundo todo saber que você existe. Que você viveu. Que você não vai morrer silencioso como tantos de nós. E o bebê chorou. Mais alto. Mais insistente. Um grito que atravessava a tempestade como lâmina através de véu. 3 quilômetros dali, na casa grande de 3 andares com suas paredes de pedra grossa e janelas de vidro importado, o coronel Salvador Augusto de Almeida observava a tempestade de sua biblioteca. Aos 52 anos, Salvador era o homem mais rico de 3 municípios, dono de 4 fazendas, 400 escravizados, minas de ouro desativadas, e influência política que alcançava até a corte no Rio de Janeiro. Era homem alto, de barba grisalha cuidadosamente aparada, vestido sempre em roupas caras mesmo quando sozinho. Tinha reputação de ser senhor justo, não batia pessoalmente em seus escravos, alimentava-os adequadamente, não separava famílias sem necessidade. Claro, ele ainda os possuía, ainda lucrava com trabalho forçado, ainda havia seres humanos como investimentos. Mas dentro dos padrões brutais da época, ele era considerado moderado. Salvador estava lendo Machado de Assis, um dos poucos fazendeiros que realmente lia literatura, quando o trovão sacudiu as janelas. Ele fechou o livro, caminhou até a janela, observou a violência da natureza. Tempestades sempre o deixavam pensativo. Havia algo na fúria indiscriminada dos raios, na indiferença da chuva, que lembrava-o da futilidade de controle humano. Foi quando ouviu. No início, pensou ser vento. Depois, algum animal ferido. Mas quanto mais ouvia,
Mas tinha certeza. Era choro de bebê. Fraco, distante, quase imperceptível sob o barulho da tempestade. Mas inconfundível para quem já ouvirá muitos bebês, incluindo seus próprios 4 filhos. Salvador franziu a testa. Não podia ser. As senzalas estavam do outro lado da propriedade. Nenhum som viajaria tão longe através desta tempestade. Devia estar imaginando coisas, seu cérebro criando padrões onde não existiam. Ele voltou para sua poltrona, pegou o livro novamente. Mas o choro continuava. Persistente. Chamando. Salvador tentou ignorar. Não era assunto seu se alguma escrava estava com um bebê barulhento. Tinha gente para lidar com isso: o feitor, as parteiras, as mucamas. Sua responsabilidade era a administração geral, não detalhes individuais. Ele se orgulhava de sua capacidade de ver o grande panorama, de não se perder em insignificâncias. Mas o choro não parava. E algo nele, algo que ele tentava suprimir há 30 anos desde que herdara a primeira fazenda, começou a despertar. Era desconforto. Culpa, talvez. A sensação de que criança chorando na tempestade era errado em nível fundamental, independente da cor de sua pele. Ele se levantou, caminhou até a porta onde seu casaco de chuva pendurava. Pegou, depois parou. O que estava fazendo? Ia sair em tempestade perigosa por causa de som que talvez fosse imaginação? Era ridículo. Era irracional. Mas suas mãos já estavam vestindo o casaco. Salvador saiu na tempestade e foi imediatamente encharcado. A chuva batia com força física, o vento empurrava, raios caíam perto o suficiente para fazer seus pelos ficarem em pé. Qualquer pessoa sensata voltaria imediatamente. Mas ele continuou andando, seguindo o choro que de alguma forma conseguia ouvir mesmo através do caos. Ele pegou uma lanterna a óleo da varanda, mas o vento o apagou imediatamente. Então seguiu no escuro, com apenas os raios intermitentes iluminando seu caminho por segundos antes de tudo mergulhar em negro de novo. Seus pés pisavam em poças, escorregavam na lama, tropeçavam em raízes invisíveis. Alô! Ele gritou. Alguém aí? Sua voz foi engolida pela tempestade. Mas o choro do bebê de alguma forma continuava alcançando seus ouvidos, como se existisse em frequência que penetrava tudo. Salvador caminhou pelo cafezal, pelo campo de milho, até chegar ao campo de algodão. Foi ali que viu, iluminada por raio particularmente brilhante, uma figura caída sob o jatobá grande. Ele correu, coração batendo descompassado. Catarina estava semiconsciente, abraçando o bebê ainda chorando contra o peito. Estava pálida demais, tremendo incontrolavelmente, obviamente em choque profundo. Havia sangue, muito sangue, misturado com lama ao redor dela. Salvador não precisava ser médico para saber que ela estava morrendo. Meu Deus, ele sussurrou, ajoelhando-se ao lado dela. O que? Como? Ele viu o cordão umbilical ainda conectando mãe e bebê, viu onde ela havia tentado cortá-lo com pedra afiada mas só conseguirá parcialmente. Viu que ela dera à luz ali, sozinha, na tempestade. Os olhos de Catarina se abriram levemente. Meu filho, ela sussurrou com voz quase inaudível. Salva, meu filho. Não pediu por si mesma. Apenas pelo bebê. Salvador pegou o bebê, sentiu o peso pequeno, o calor frágil, viu os olhos pequenos que o olhavam como se perguntassem por que este mundo é tão cruel. E algo dentro dele quebrou. Não rachou. Não dobrou. Quebrou completamente, fundamentalmente, irreparavelmente. Ele havia possuído seres humanos por 30 anos. Comprará, vendera, contabilizara como móveis. Convencera-se que era normal, natural, até benevolente em sua gestão. Mas olhando para aquele bebê, nascido na lama e tempestade, abandonado para morrer, sobrevivendo apenas por milagre e vontade de mãe desesperada, ele não podia mais mentir para si mesmo. Aquilo era humano. Completamente, inegavelmente humano. Tão humano quanto seus próprios filhos que nasceram em quartos quentes, assistidos por médicos, envoltos em linho fino. A única diferença era acidente de nascimento.
Não havia nada mais. Perdoa-me, Salvador sussurrou, para o bebê, para Catarina, para todos os que possuíra e degradara. Deus, perdoa-me pelo que me tornei. E ali, na lama, sob tempestade que parecia ira divina, o coronel Salvador Augusto de Almeida caiu de joelhos e chorou. Salvador não era homem acostumado à ação física direta. Tinha pessoas para fazer coisas. Mas naquele momento, descobriu força que não sabia possuir. Ele tirou seu casaco caro e envolveu o bebê chorando. Depois, com gentileza surpreendente para mãos que nunca haviam feito trabalho pesado, pegou Catarina nos braços. Ela era leve, assustadoramente leve para a mulher adulta. Décadas de rações insuficientes faziam aquilo. Salvador carregava sacos de café mais pesados. Ele a ergueu contra o peito e começou a correr de volta para a casa grande, bebê embrulhado em seu casaco, chuva batendo sem piedade. Cada passo era luta contra vento e lama. Seus músculos protestavam. Ele não corria há anos. Seu coração batia perigosamente rápido. Mas ele não parava. Não podia parar. 2 vidas dependiam dele, e pela primeira vez em décadas, Salvador sentiu que fazia algo que realmente importava. Aguenta, ele sussurrava para Catarina. Aguenta mais um pouco. Minha casa está perto. Tenho médico, tenho medicamentos. Você vai viver. Prometo que vai viver. Eram promessas vazias talvez, mas ele as fazia mesmo assim. Catarina semiconsciente murmurava coisas, nomes, palavras em língua africana que Salvador não entendia, súplicas aos orixás. Seus olhos abriam e fechavam. A cada passo, Salvador temia olhar para baixo e descobrir que ela havia morrido em seus braços. Quando finalmente chegou à casa grande, subiu as escadas de mármore deixando trilha de lama e sangue, e chutou a porta. Ajuda! Alguém me ajude aqui! Seus gritos acordaram a casa inteira. Sua esposa, Dona Amélia, apareceu no topo da escada em camisola, vela na mão. Quando viu o marido encharcado, coberto de lama e sangue, carregando uma escrava inconsciente e um bebê embrulhado, ela quase deixou a vela cair. Salvador, o que você? Chama o Dr. Mendes. Agora. E prepara o quarto de hóspedes. Preciso de água quente, toalhas limpas, tudo. Ele passou por ela, entrando diretamente no quarto de hóspedes mais próximo, com sua cama de dossel, lençóis de seda, luxo que nenhum escravizado jamais deveria tocar. Salvador colocou Catarina na cama cuidadosamente. O bebê ainda chorava, o que era bom. Choro significava vida. Ele desembrulhou a criança do casaco, viu-o mexendo os braços, procurando a mãe. Dona Amélia apareceu na porta, chocada. Você colocou uma escrava na cama de hóspedes? Nas nossas roupas de cama? Salvador, você enlouqueceu. Salvador olhou para a esposa com expressão que ela nunca vira antes. Se preocupar com lençóis quando alguém está morrendo, isso é loucura. Isto. Ele apontou para Catarina e o bebê. Isto é finalmente estar são. Dr. Mendes chegou 20 minutos depois, trazido às pressas da cidade por cocheiro relutante. Encontrou cena que nunca esperaria. A família Almeida mais rica da região, em pé ao redor de uma cama cara, observando ansiosamente enquanto escrava desconhecida sangrava nos lençóis de seda. Coronel, o que o médico começou. Depois, Salvador cortou. Agora, salva ela. Faz o que for preciso. Não importa o custo. Dr. Mendes era profissional. Fosse paciente princesa ou escrava, vida era vida. Ele examinou Catarina rapidamente, sua face ficando cada vez mais séria. Perdeu muito sangue. Tem laceração interna. Sem tratamento imediato. Ele não precisou terminar. Pelas próximas 3 horas, Dr. Mendes trabalhou. Salvador segurou a mão de Catarina enquanto ele costurava, enquanto ela gritava semiconsciente, enquanto ele aplicava remédios e bandagens. Dona Amélia, vencendo o choque inicial, ajudou, segurando bacias, passando instrumentos, limpando sangue. O bebê fora levado pela mucama para ser lavado e alimentado com leite de cabra.
Mas seu choro penetrante continuava alcançando o quarto, como se soubesse que a mãe lutava pela vida e quisesse lembrá-la que tinha pela que lutar. É menino? Salvador perguntou em certo ponto. Menino, Dr. Mendes confirmou sem levantar olhos de seu trabalho. Saudável, surpreendentemente. Pulmões fortes. Salvador assentiu. Quero documentos de alforria preparados para ele. Amanhã. Ele nasce livre. Dona Amélia ofegou. Salvador, você não pode. Posso e vou, ele disse firmemente. Este menino sobreviveu ao impossível. Não vai viver em correntes. Foi quase amanhecer quando o Dr. Mendes finalmente se afastou, limpando mãos ensanguentadas. Fiz tudo o que pude. Agora é com ela e Deus. Próximas 24 horas dirão se sobrevive. Salvador dispensou todos, médico, esposa, criados. Ficou sozinho no quarto com Catarina inconsciente. Ele puxou cadeira ao lado da cama e simplesmente ficou ali, observando ela respirar. Enquanto o sol nascia, pintando o céu de ouro rosa, Salvador pensou em sua vida. Pensou em todas as decisões que tomara, todos os compromissos morais que aceitara, todas as vezes que olhara para o outro lado. Pensou em quanto tinha se perdido de sua própria humanidade ao negar humanidade a outros. Se você viver, ele sussurrou para Catarina inconsciente, juro que vou mudar. Não sei como. Não sei se é possível. Mas vou tentar. Pelo seu filho. Por todos eles. Era promessa impossível, talvez. Mas eram tempos impossíveis. E aquela noite de tempestade havia provado que impossível era apenas palavra. Catarina acordou ao meio-dia seguinte. A primeira coisa que sentiu foi maciez. Maciez tão completa, tão profunda, que pensou estar sonhando ou morta. Ela nunca dormira em algo macio. Senzalas tinham tábuas duras, talvez saco de palha se tivesse sorte. Isto era diferente. Isto era a nuvem. Depois sentiu cheiro limpo de roupas lavadas, de ambiente arejado, de flores em vaso perto. Nada como o cheiro de suor e desespero da senzala. Ela abriu os olhos lentamente, piscando contra a luz suave que entrava por cortinas de veludo. Não estava na senzala. Estava em quarto que parecia palácio, paredes pintadas, teto com molduras, móveis de madeira escura e reluzente. E ao lado de sua cama, dormindo desconfortavelmente em cadeira, estava o coronel Salvador. Catarina tentou se sentar e imediatamente sentiu pontada de dor. Tudo voltou. A tempestade, o parto, o sangue, o bebê. O bebê. Meu filho. Ela tentou falar, mas saiu como rouquidão. Salvador acordou imediatamente. Ele está bem, ele disse rapidamente, vendo pânico nos olhos dela. Está com a mucama clara. Saudável. Forte. Comendo bem. Ele pegou sineta e tocou. Minutos depois, Clara apareceu carregando o bebê embrulhado em coberta fina. Catarina pegou o filho com mãos trêmulas e chorou. Chorou todo o medo, toda a dor, todo o alívio. O bebê, satisfeito e limpo, olhava para ela com olhos escuros que pareciam entender tudo. Salvador observou a cena e sentiu nó na garganta. Como vai chamá-lo? Ele perguntou gentilmente. Catarina olhou para o coronel, este homem que a salvara quando poderia tê-la deixado morrer, que trouxera médico, que a colocará em cama cara. Milagre, ela disse. Vou chamar ele Milagre. Porque é o que ele é. Salvador assentiu. Milagre. Nome apropriado. Ele respirou fundo. Catarina, há algo que preciso dizer. Ontem à noite, fiz promessa. Que se você vivesse, eu mudaria. Não sei ainda como, mas começo hoje. Ele estendeu o papel oficial, com selo e tudo. Estes são papéis de alforria. Para Milagre. Ele é livre. Legalmente, oficialmente livre. Catarina olhou para o documento, depois para Salvador, depois para o bebê. Lágrimas corriam por seu rosto. E eu? Salvador hesitou. Havia limites até para a epifania. Alforriar um recém-nascido era uma coisa. Criança não tinha valor econômico ainda. Mas adulta saudável?
Era investimento significativo. Era admitir erro completo. Era dar passo que não podia voltar atrás. Mas então ele olhou para aquela mãe abraçando o filho, e compreendeu que havia feito pergunta errada. Não era quanto ela vale, mas quanto vale minha alma. Você também, ele disse, e assinou o segundo documento que havia preparado de manhã. Você e Milagre, ambos livres. A notícia se espalhou pela fazenda como fogo em palha seca. O coronel havia libertado a escrava Catarina e seu bebê. Não por venda ou acordo, mas por decreto simples. Gratuitamente. Houve reações variadas. O feitor Sebastião ficou furioso. Criar precedente perigoso, ele resmungou. Outros escravizados sentiram esperança cautelosa. Se aconteceu com Catarina, poderia acontecer com eles? Fazendeiros vizinhos ficaram alarmados. Salvador estava ficando fraco, sentimental, perigoso para a ordem estabelecida. Mas Salvador não parou ali. Nos meses seguintes, ele fez mudanças. Pequenas no início, rações maiores, horários reduzidos, proibição de castigos severos. Depois maiores, salários pequenos, oportunidade de comprar alforria, escola clandestina para crianças. Ele demitiu Sebastião, substituindo-o por administrador que tratava trabalhadores como humanos. Reformou as senzalas, melhorando ventilação e espaço. Contratou o Dr. Mendes para visitas médicas mensais. Não eram mudanças revolucionárias, ele ainda possuía pessoas, ainda lucrava com trabalho forçado. Mas era começo. Por que está fazendo isso? Dona Amélia perguntou uma noite, meses depois. Os outros coronéis estão rindo de você. Dizem que está fraco. Que está arruinando a ordem natural. Salvador olhou pela janela para as senzalas reformadas. Aquela noite na tempestade, carregando Catarina e ouvindo Milagre chorar, algo em mim morreu. Ou talvez tenha nascido. Não consigo mais fingir que eles não são humanos. Não consigo mais dormir em cama cara sabendo que bebês nascem na lama. Você vai nos arruinar financeiramente, ela alertou. Talvez, ele admitiu. Mas prefiro a ruína financeira que moral. Ele se virou para ela. Nossos filhos vão herdar este mundo. Que mundo queremos deixar? Um onde vale tudo para lucro? Ou um onde reconhecemos que há limites? Catarina, enquanto isso, ficará na fazenda por escolha própria. Salvador oferecerá dinheiro para começar vida na cidade, mas ela recusará. Esta terra está encharcada com sangue e suor do meu povo, ela disse. Não vou abandoná-los agora que tenho voz. Ela se tornou professora na escola clandestina, ensinando crianças a ler usando Bíblia e qualquer livro que conseguisse. Milagre crescia cercado por histórias de sua sobrevivência impossível, de sua mãe guerreira, do choro que mudará destino de 400 pessoas. Quando tinha 3 anos, Milagre fez algo notável. Ele estava brincando perto da casa grande quando ouviu o bebê chorando. Era filho da mucama, doente e fraco. Milagre correu até Salvador, puxando sua mão. Coronel. Bebê chorando. Precisa ajudar. Salvador largou papelada e seguiu o menino. Encontrou o bebê com febre alta. Chamou o Dr. Mendes imediatamente, pagou o tratamento. O bebê sobreviveu. E Salvador compreendeu que Milagre herdara algo precioso, empatia absoluta ao som de sofrimento. O choro que salvara sua vida tornará-o sensível ao choro de outros. Anos passaram. Em 1888, quando Lei Áurea finalmente aboliu a escravidão, Salvador estava na primeira fila celebrando. Sua fazenda já funcionava com trabalho remunerado há 5 anos, transição lenta mas real. Muitos que foram escravizados escolheram ficar, agora como empregados pagos com casas decentes. Catarina viveu até os 72 anos. Viu filho se tornar advogado, viu netos nascerem livres, viu o mundo mudar lentamente. Quando morreu, em 1916, mais de 500 pessoas compareceram ao funeral, ex-escravizados, fazendeiros reformados, ativistas abolicionistas. Sua lápide, paga por milagre que prosperara, dizia simplesmente: ela deu à luz na tempestade e mudou o mundo.
Salvador morreu 3 anos antes dela, em 1913, aos 95 anos. Seus últimos anos foram gastos escrevendo memórias, documentando mudanças, argumentando por reforma agrária para dar terra aos libertos. Não era perfeito, carregou culpa até o fim. Mas era diferente do homem que começara. A transformação fora real. No dia de seu funeral, choveu, não tempestade violenta como aquela noite, mas chuva suave, purificadora. E enquanto baixavam caixão na terra, alguns juraram ouvir, muito suave no vento, choro de bebê. Não choro de sofrimento, mas choro de vida nova, de esperança, de lembrança de que às vezes, um único som pode quebrar correntes que pareciam eternas. Milagre, já homem de 43 anos, advogado respeitado que dedicara a vida a defender direitos de ex-escravizados, ficou ao lado do túmulo muito tempo após outros partirem. Ele olhou para o céu cinzento e sussurrou: "Obrigado por ter ouvido meu choro naquela noite. Obrigado por ter escolhido ser humano quando era mais fácil ser monstro." E ali, naquele cemitério em Minas Gerais, fechava-se círculo iniciado numa noite tempestuosa de 1870. Um bebê nascerá na lama. Uma mãe quase morrera. Um homem poderoso caíra de joelhos. E de toda aquela dor, nascerá mudança real, não perfeita, não completa, mas real. A Fazenda Vale do Silêncio mudou nome para Fazenda Esperança em 1889. Virou cooperativa em 1920, com terra distribuída entre trabalhadores. Existe até hoje como comunidade próspera, museu vivo de transformação. E todo ano, no aniversário daquela tempestade de novembro, acendem vela no lugar exato onde Milagre nasceu, sob jatobá velho que ainda está lá, cicatrizes de raio em seu tronco como lembrança de noite impossível. Turistas visitam e perguntam: "É verdade? Realmente aconteceu?" E moradores respondem: "Toda palavra. Temos documentos, temos lápides, temos árvore. Mas mais importante, temos história passada de avó para neta, de pai para filho, mantida viva porque precisa ser lembrada." Porque a história de Catarina não é só sobre sobrevivência. É sobre como momento de pura humanidade, choro de bebê atravessando tempestade, pode quebrar anos de desumanização. É sobre como o homem convencido de sua superioridade pode aprender humildade. É sobre como sistemas brutais podem ser mudados, não apenas por revoluções violentas, mas por reconhecimento gradual de nossa humanidade compartilhada. Milagre teve 4 filhos. Todos se tornaram professores, médicos, advogados. Seus 16 netos espalharam-se pelo Brasil, cada um carregando história da avó que pariu na tempestade. Hoje, em 2025, há mais de 3.000 descendentes diretos de Catarina vivos. Cada um conhece a história. Cada um ensina aos filhos. E quando tempestades vêm, as meteorológicas e as metafóricas, eles lembram. Sua ancestral sobreviveu ao impossível. Deu à luz sozinha na lama, sob raios, sem ajuda. Sobreviveu quando todas as probabilidades diziam que morreria. E seu choro, ou o choro de seu filho, foi ouvido por alguém que escolheu responder. Esta é a história de Catarina e Milagre. De Salvador e sua transformação. De como o som mais básico, choro de bebê, pode ser mais poderoso que qualquer argumento filosófico, qualquer justificativa econômica, qualquer desculpa moral. Porque choro de criança é chamado que transcende cultura, raça, classe. É som que diz: vida está aqui. Vida precisa de cuidado. Vida merece proteção. E no final, é isso que nos torna humanos, não nossa capacidade de razão, não nossa tecnologia, não nossa arte. É nossa capacidade de ouvir choro de outro ser e sentir compulsão irresistível de responder, de ajudar, de cuidar. Salvador ouviu aquele choro através de tempestade porque algo nele, algo que ele havia tentado enterrar sob décadas de racionalização e ganância, ainda era humano. E quando finalmente respondeu ao chamado, quando caiu de joelhos na lama ao lado de mãe morrendo e bebê recém-nascido, ele não perdeu sua humanidade. Ele a encontrou novamente. E essa é a esperança que a história carrega através de gerações, que nunca é tarde demais para mudar.
Que sistemas de opressão são mantidos por pessoas, e pessoas podem escolher diferente. Que um único ato de compaixão pode criar ondas que se espalham por séculos. O choro de Milagre naquela noite de tempestade em 1870 ainda ecoa. Não literalmente, mas em cada vez que alguém escolhe ver humanidade onde é mais fácil ver propriedade. Em cada vez que alguém estende mão quando é mais fácil virar costas. Em cada vez que poder se ajoelha diante de vulnerabilidade em vez de esmagá-la. Este é o legado verdadeiro de Catarina, de Milagre, de Salvador. A prova viva de que transformação é possível. Difícil, dolorosa, incompleta, mas possível. E às vezes, tudo o que precisa para iniciar essa transformação é um choro na tempestade e alguém disposto a ouvi-lo. Fim. Há momentos na história onde o som mais simples, um choro, um sussurro, um grito, muda tudo. Este foi um desses momentos. E sua história precisa ser contada, para que nunca esqueçamos que mudança começa não com grandes gestos, mas com pequenos atos de reconhecimento de nossa humanidade compartilhada. Do livro Vozes da Tempestade. Histórias não contadas da escravidão brasileira.